Pessoal, mais uma vez estou aqui para fazer uma reflexão com vocês a respeito da palavra de Deus. O texto que eu gostaria de usar hoje é Isaías 53, a partir do verso de número 4, 4 e 5, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto é um texto bastante conhecido de Isaías, né? Um texto em que muitas pessoas usam para falar sobre o fato de que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Eu queria dizer para você que não existe mais nada mais próprio nessa época de pandemia mundial do que nós falarmos a respeito de duas coisas que são mais faladas no momento. A primeira delas é doença e a outra é remédio. E é interessante a gente olhar para esse texto e pensar o seguinte: muitas pessoas tentam violentar e interpretar esse texto dizendo que Jesus carregou sobre si as nossas doenças. Ora, se ele tivesse carregado as nossas doenças, por exemplo, agora a gente não estava enfrentando essa pandemia de coronavírus. Esse negócio das pessoas ficarem dizendo que Jesus levou sobre si as nossas doenças, e isso não está direito, pelo menos de acordo com esse texto. Queria dizer para vocês que a interpretação correta disso é que a doença aqui referida, a enfermidade referida pelo profeta Isaías, não tem nada a ver com uma doença física, mas sim com uma questão espiritual, uma doença espiritual, que é a questão do pecado que assola a humanidade desde que o homem começou a desobedecer a Deus. Queria dizer para você também que Jesus é o remédio muitas vezes amargo para as nossas vidas. Isso por quê? Porque certamente todos nós vamos morrer um dia. Se não for pelo coronavírus, será por qualquer outro tipo de doença. O nosso corpo, ele tem uma fase que acaba não aguentando as doenças, né? E sejam elas pré-existentes ou não, de alguma forma nós vamos morrer um dia. Não tem como, né, preservar esse corpo por toda a eternidade. Agora, uma coisa interessante que o texto diz. O texto diz que Jesus, em relação a essa enfermidade, resolveu o nosso problema. E por que que Jesus é um remédio tão amargo assim? Porque, na verdade, quando Jesus Cristo veio, e eu quero que você entenda isso, uma primeira coisa que a gente precisa perceber é o seguinte: os sinais operados por Jesus, e muitas vezes esses sinais eram curas, eles eram justamente para provar que Jesus Cristo, primeiro, era Deus e, segundo, era aquele Messias prometido. Até porque um dos profetas que profetizou sobre o Messias disse que ele curaria os enfermos, os cegos e tudo mais. Ou seja, Jesus Cristo fez isso justamente para provar que ele era o Messias prometido. Isso é uma das razões pelas quais Jesus, na maior parte do seu ministério, andou na terra curando as pessoas. A segunda coisa que eu preciso dizer é o seguinte, que Jesus é um remédio amargo porque, embora o problema da doença física não seja um problema resolvido por Deus em Jesus Cristo para toda a eternidade, na verdade ele é um remédio amargo porque ele pode nos trazer a solução para um problema eterno, que é a questão da morte. Bom, morte todos nós vamos enfrentar, mas a questão de termos a preservação da nossa alma, ou em outras palavras, a salvação da nossa alma, isso depende de estarmos aceitando a Jesus. E quando eu falo de remédio amargo, é porque para aceitar Jesus, você precisa, vamos dizer, aceitar os seus ensinos e viver de acordo com os seus ensinos. Isso significa passar por uma transformação, né, que eu diria que é uma transformação bastante séria e muito difícil para alguns. Humanamente falando, é quase que impossível, porque
A Bíblia, quando fala de transformação operada por Jesus Cristo, ela fala de uma metanoia, ou seja, uma mudança, uma transformação de mente. Isso quer dizer, a nossa mente muda. E quando a gente fala de mente mudada, transformada, a gente está falando de valores, de conceitos. E muitas vezes as pessoas não entendem a respeito disso. Eu não estou falando aqui sobre igreja, para você aceitar uma igreja, para você aceitar uma religião. Estou falando para você aceitar Jesus Cristo na sua vida, tomar esse remédio amargo. Jesus, ele transforma as nossas vidas. Ninguém que diga, eu aceitei a Jesus e não passou por uma mudança, por uma transformação, está realmente com Jesus na sua vida. Porque todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo, de uma forma ou de outra, acabaram se transformando, o seu comportamento mudou, suas ideias mudaram, seus valores mudaram. Ou seja, eu falo que é remédio amargo justamente por causa disso. Humanamente falando, é de muito difícil. Mas Deus, através do seu Santo Espírito, pode fazer qualquer transformação. Agora, é claro que a transformação operada por Jesus Cristo não é uma transformação de acordo com a nossa vontade. Mas se a gente deixar, Jesus vai transformando aos pouquinhos. Eu costumo dizer que a transformação que Jesus opera, ela vai durando, às vezes, muitos anos. E eu costumo dizer também que as pessoas que estão sendo transformadas por Jesus estão sempre mudando, dia após dia. Elas nunca estão acabadas ou perfeitas, porque nesse mundo é difícil alcançar a perfeição que Deus deseja para as nossas vidas. E eu preciso dizer para você, então, que remédio amargo é esse, né, que precisa ser tomado para você poder garantir a salvação da sua alma. O seu corpo pode morrer, mas a sua alma pode viver eternamente com Jesus. Né? Jesus é o único caminho para Deus. Ele mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ao Pai, se não for por mim. Então isso precisa ser entendido. Queria dizer para você que hoje eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo que um bom remédio para coronavírus é tomar chá de boldo. Eu não estou dizendo aqui que isso não vai adiantar, mas uma coisa é certa, muita gente talvez não tome o chá de boldo porque ele é muito amargo, né? É ruim. Então, de repente, a pessoa prefere enfrentar o coronavírus sem tomar o chá de boldo. Mas eu queria dizer para você que a mesma coisa acontece com Jesus. Porque muitas pessoas não querem Jesus para garantir a salvação da sua alma. Porque Jesus fala assim, você não vai poder fazer isso, você não pode poder fazer aquilo, você precisa negar-se a si mesmo, né? Negar a sua vontade, fazer a minha vontade na sua vida. E para muita gente isso é um remédio amargo. Mas eu queria dizer para você que para crer que Jesus pode fazer a mudança necessária, sem que seja tão amargo assim, a gente precisa ter fé. E crer que Jesus Cristo pode realmente levar-nos para a presença de Deus através do seu sacrifício na cruz. Eu espero que você, nessa pandemia toda, nunca se esqueça de entregar sua vida a Jesus, crer nele, porque só ele realmente pode te dar uma vida eterna após a morte. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e te proteja. É o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.